Ele é um garoto nerd, mas acaba namorando com a garota tímida da escola. Eu sou o Zeon Anime. Deixe seu like e bora. Tudo começa quando a Auridienne chega à sua nova escola, onde a professora explica que duas gangues estão brigando pelo controle, mas, em vez de se importar, ele só pergunta se havia garotas bonitas na sua turma. Quando ele finalmente entra na sala de aula, ela está lotada de encrenqueiros sujos e alunos barulhentos que ignoram completamente sua apresentação. Então, ele avista uma deusa absoluta, sentada ali, o que o faz se apaixonar perdidamente na hora. Ele senta ao lado dela e descobre que o nome dela é Mahoru, o que o deixa em pânico total, completamente alucinado. Depois da aula, Mahoru pergunta se ele quer ir pra casa juntos, e os neurônios de Auridienne rapidamente entram em greve, pensando que ele vai se dar bem. Então ele corre para encontrá-la nos portões. Seus colegas o param, porém, porque ao que parece, eles fazem parte da Minato Kai, a gangue mais forte da escola. Horadin os acha intimidadores e sai correndo enquanto eles o perseguem. Ele esbarra direto em outro membro da Minato Kai, e seus colegas dizem a ele que o idiota havia esbarrado no melhor lutador deles. No entanto, o cara o reconhece, e é Matakara, amigo de infância de Aradin, que treinou com ele para se tornarem Honky People. Matakara apresenta Aradin à sua gangue, elogiando-o como um cara durão, mas todos olham para Aradin como se ele fosse pura baixa autoestima, com uma personalidade completamente sem sal. Mutakara o convida para sair, mas Aradin está com pressa e corre para o portão, só para descobrir que Mihuru já tinha ido embora. No dia seguinte, na aula de história, Aradin percebe que Mihuru está ausente, e no dia seguinte ele senta com ela perguntando por que ela estava matando aula, mas ela ignora, então ele se desculpa por não ter aparecido no portão no dia anterior. No entanto, ela leva numa boa, e pergunta se ele está livre no sábado, e Aradin instantaneamente se torna um tolo apaixonado, completamente sem jeito. Matsakara os interrompe, chamando Orogenes. Seus colegas de gangue ainda estão céticos sobre Orogenes ser durão, mas Matsakara continua a defendê-lo. Mais tarde, Orogenes vai a uma loja e decide comprar uma pedra, mas então seus colegas aparecem para jogar videogame, pedindo desculpas por terem sido duros com ele antes, e ele concorda em jogar com eles. Ele está prestes a jogar um Battle Royale quando seus colegas avistam um grupo de caras se aproximando e decidem fugir. Orogen vence, mas é cercado pelo grupo que pergunta se ele faz parte de alguma gangue. Ele nega, mas eles não brincam em serviço quando o assunto é o território deles. Então Orogen começa a correr pelas ruas usando apenas sua cueca encardida, enquanto seus colegas riem, pensando que Matsakara estava totalmente enganado sobre ele. Ele foge para o santuário, mas o grupo continua a persegui-lo. Ele avista uma arma no chão e ameaça atirar neles. Eles riem, pensando que é um brinquedo, e continuam se aproximando. Ele dispara a arma, mas erra, e a bala ricocheteia na parede, atingindo sua cabeça. Os caras fogem, pensando que ele foi para o modo espectador, mas Auridienne percebe que ainda está vivo, com a bala presa no rosto. Quando ele tenta removê-la, ele invoca um gênio chamado Senya, que pergunta qual é o seu desejo. O desejo de Auridienne é ter sorte com as garotas, então Senya oferece se fundir com ele, mas Auridienne recusa. Então Senya apenas o segue, e só Auridienne pode vê-lo, enquanto seus colegas contam a Matakara o que aconteceu, chamando-o de patético, mas Matakara o defende, dizendo que ele é gentil, por isso evita conflitos. Algum tempo depois, Auridienne encontra Mihuru, e eles passam um tempo juntos. Senya o aconselha a fazer sua jogada, então Auridienne decide aproveitar o momento, mas de repente, algo o interrompe, como sempre acontece com ele em momentos cruciais. Ele retorna e dá a Mihuru a pedra com o nome dela gravado. Ela não parece impressionada, mas ele a chama de Pedra do Amor Eterno e está prestes a se confessar quando são cercados pela gangue Sigma, enquanto Morito se aproxima deles. Auridienne tenta sair com Mihuru, mas ela pergunta a Auridienne se ele está disposto a lutar por ela, mas Morito revela que é irmão de Mihuru e está furioso porque Auridienne a tocou. Nesse momento, Matakara vê Auridienne em apuros e corre para ajudar. Lá, Auridienne apanha e pensa que vai morrer, mas Mihuru está na verdade gostando de ver o irmão lutar por ela. Senya pensa em abandonar Auridienne, achando que a fusão seria uma má ideia, mas então ouve Auridienne se recusar a recuar, o que anima Senya. Auridienne se empolga e diz a Senya que quer dançar o tango horizontal com uma garota, e finalmente decide se fundir com ele. Matakara avista a Tadin e Morito lutando, então ela corre pela multidão. De repente, a Tadin libera o poder de Senya. Ele desfere um soco poderoso em Morito, lançando-o longe, como um pedaço de papel levado pelo vento. Ao ver isso, Matakara fica impressionada e deduz que Auridienne é quase como um honky person. Morito, no entanto, se levanta com uma marca visível de soco no abdômen e parece mais animado do que nunca com a luta, enquanto Auridienne discute com Senya, que lhe diz que ele usou a frase errada ao dizer que não queria morrer virgem. Enquanto Auridienne está ocupado discutindo, Marito entra com um chute sorrateiro e com força total que arremessa Auridienne para longe e para dentro do rio, onde Matakara corre enfaticamente para salvá-lo de se afogar. Marito vence a luta e todos vão pra casa, com Matakara levando Todin de volta pra sua casa, na casa de banho administrada por seus parentes. Quando Marito acorda, ele pergunta confusamente a Matakara sobre Mihuru, que ele pensa estar ofendida, já que ele humilhou o irmão dela daquele jeito na frente dela, mas Matakara lhe diz, pra sua surpresa, que ele não venceu, mas sim levou uma surra e foi parar no rio. Matakara mostra a Arjun a pedra com os nomes deles gravados, que Arjun lhe deu anos atrás, e então pergunta a Arjun se ele parou de sair com ele porque ele era fraco, ao que Orogen responde que foi tudo há tanto tempo que ele não se lembra e que ele quer ir embora agora. Otomi está do lado de fora do Cat Club, e quando vê alguns de seus alunos se aproximarem, ele corre pra dentro do clube, onde o atendente pergunta quem ele quer hoje, ao que ele responde que quer Jasmine, com quem ele começa a falar como um idiota. Aradin vai ao banho e lá ele fala sobre como sentiu uma onda de poder enquanto lutava contra Marito e que parecia um power-up alugado, momento em que ele pergunta a Senya o que ele realmente é, ao que Senya responde que ele é um verdadeiro honky person ou algo próximo disso. Aradin pergunta se é apenas uma lenda, e Senya lhe diz para se lembrar de como ele se sentiu quando deu aquele soco, e a razão pela qual ele não conseguiu fazer mais é porque eles não estavam fundidos, então eles deveriam fazer isso de vez, o que tornará Aradin mais poderoso. Aradin pergunta a Senya por que ele quer tanto se fundir com ele, e Senya diz que os homens às vezes têm sentimentos que não os deixam dormir à noite, razão pela qual eles deveriam se fundir no quadril, o que faz Aradin ficar enojado e repreendê-lo. Mihuru bajula Morito e pergunta se ele está bem, ao que ele responde afirmativamente e pede para ela parar de se preocupar, mas ela continua perguntando. Enquanto Morito se senta em seu trono metafórico, Nagare e seu amigo, personagem secundário, entram e perguntam se ele pretende recrutar Aradin para sua organização, ao que Morito responde que ele até quer recrutar Matakara, que também parece ser bem forte.
No dia seguinte, na escola, Arajin é confrontado por um grande grupo de garotos bajulando sua força, mas ele só quer saber de garotas. Kakeru pergunta a Matakara por que ele quer introduzir Arajin na Minato, já que ele é um molenga e porque ele também viu algo estranho com ele que ele não sabe que é Senya. Matakara descarta isso e lhe diz que Aragini é como um honky person e que, afinal, o próprio Ken quer conhecer Argene, o que choca Kakeru. Na escola, Argene tem um ataque de raiva com Senya, sem perceber que ninguém mais pode vê-lo, causando uma interrupção na aula. Marito está andando pela escola procurando por Atarjane, e quando Matakara pergunta que assunto ele tem com Atarjin, Morito lhe diz que quer recrutá-lo para sua própria organização, o que surpreende Matakara. Morito entra na sala de aula de Arajin para encontrá-lo e estende seu convite. Depois disso, Arajin sai para bajular Mihoro, que não quer nada com ele, pensando nele como um cara da pedra estranho, já que ela só quer ficar perto do irmão. Quando Aurudin senta com ela e lhe diz que gostaria de lutar com o irmão dela novamente, ela lhe diz que ele vai encontrar seu criador se fizer isso. Ela tira a pedra do amor eterno que ele lhe deu e a joga no chão, onde ela se quebra no impacto como o coração estúpido de Aurigine. Miharu vai ver o irmão, mas o encontra dormindo, o que a deixa vermelha como um tomate. Ao se aproximar, ele soca em seu sonho e acaba atingindo-a, enquanto chama o nome de Aurigine, o que a irrita profundamente. Aurigine senta em sua mesa, tentando timidamente juntar os pedaços quebrados como uma preguiça louca, enquanto Senya lhe diz para se recompor. Matakara escreve uma carta ao irmão, dizendo que quer treinar duro com Aurigine para se tornar um honky person, e que ele está esperando ansiosamente pelo dia em que será liberado do reformatório para que possam ficar juntos novamente. Na escola, no dia seguinte, Matakara tenta recrutar Arajin para a Minato através de marketing multinível, enquanto Nagari tenta pela Suguma, mas eles acabam trocando socos em vez de argumentos de venda. Inicialmente, Nagari desvia de todos os ataques de Matsakara, e eles parecem igualmente parelhos durante toda a luta, mas no final, ambos partem para a cabeçada, e Nagari cai antes de Matsakara, que está prestes a cair quando Aurigine corre para salvá-lo. Arajin o elogia por ser bom e está prestes a sair quando Motakara lhe pede para se juntar a Minato Kai e conhecer Ken, que é incrivelmente forte, ao que ele concorda. Eles encontram Ken e Arajin imediatamente pede a Ken para lutar com ele, para que ele possa vencê-lo em vez de Morito, para mostrar a Mihuro o quão forte ele é. Ele recebe um Power Uber de Senya e desfere um soco em Ken que o envia para a tela de carregamento, mas então se distrai com Senya, o que permite a Ken desferir um golpe que o lança como um DLC ruim, mas Ken fica impressionado e lhes diz que ele está dentro. No dia seguinte, na escola, Arajin pensa que venceu Ken, mas Senya lhe dá um choque de realidade. Nesse momento, Morito entra pela janela, quebrando-a, e pede a Arajin para se juntar a Suguma, mas Arajin hesita, apenas para ver Mihoro pedindo para ele fazer isso. Momento em que ele se derrete e concorda. Matakara corre para pedir que ele se junte a Minato, mas Morito lhe diz que Arajin agora faz parte da Suguma. Matakara fica chocado ao ver Arajin se juntar a Suguma, quando parecia que ele estava prestes a se juntar a Minato, mas Morito lhe diz que Arajin é um deles agora, e que se ele quiser levá-lo de volta, terá que lutar por isso. Matakara tenta perguntar a Arajin, mas ele permanece em silêncio enquanto Marito o leva consigo. Tatsuto explica a história da Suguma a Aragin, dizendo que costumava se chamar Ikki, mas quando Ken mandou o chefe deles para longe, a organização entrou em declínio até que Marito assumiu o controle, e a trouxe de volta à proeminência, então agora eles também estão competindo pelo primeiro lugar junto com a Minato Kai. Ouvir isso deixa Senya um pouco animado demais, e ele pula de seu assento enquanto Aragin está sonolento e os gostou mentalmente porque ele se juntou a Suguma apenas por Mihoro. Então, quando Morito lhe pede para sair com eles, ele imediatamente obedece, e enquanto caminham juntos e Morito canta os louvores da Suguma, Nagari avisa Arajin para não se deixar levar. Otrujin pergunta a Marito para onde eles estão indo, e ele lhes diz que essa é sua festa de boas-vindas, onde ele será mimado, com sua moral de folga, mas Otrujin só quer Mahoro. Quando eles veem um grupo de garotos NG tentando roubar alguém da escola deles, Morito os confronta e eles sacam facas, dizendo que precisam cumprir a cota do imperador. Morito explica que Akataro, que foi demitido da Minato, assumiu esta organização como imperador, e para a surpresa de todos, ele procede a dar uma surra neles, com uma mensagem para Akataro ficar em seus limites. Matakara se aproxima de Mihuro para perguntar se foi ela quem fez Orojan se juntar a Suguma, mas ela o ignora e continua andando, o que o leva a agarrar o braço dela, o que a irrita profundamente enquanto ela lhe diz para soltar. Quando ele não obedece, ela grita com ele e foge, chamando-o de cabeça oca estranho. Morito leva Aurigine para o local da festa, onde todos os outros membros da Suguma estão reunidos para celebrar sua indução. Mas Arajin não consegue ver nenhuma gata lá, por quem ele realmente está esperando. Então Morito lhe diz que eles vão jogar um jogo chamado Turnaround, que Arajin acha bobo e infantil. Mas quando o jogo começa e Ota desloga a pessoa ao lado dele, a Jun e Sanya finalmente entendem que debater na verdade significava a pancadaria. O jogo continua e todos são nocauteados, então Morito pede a Arajin para participar, mas ele tenta se esquivar, então Morito o pega e o coloca no jogo. Arajin implora a Sena para se fundir com ele, que hesita a princípio, mas vendo como Arajin precisa de apoio, ele concorda. Nagari tenta ir primeiro, mas Arajin quer a primeira rodada com Tatsuto atuando como árbitro. A partida começa e é a vez de Arajin dar o soco. Enquanto Ota soca a Aurigine, ele quer desviar, mas Senya segura sua cabeça, e ele leva o soco de frente, o que fratura a mão de Ota, chocando a todos, já que Morito é o único que consegue aguentar o soco de Ota, que pode até quebrar concreto. A próxima luta é com Nagari, que está super animado para destruir Orajin de uma vez por todas, mas ele perde no pedra, papel e tesoura, e é a vez de Orajin dar um soco. Orajin não quer enfrentar Morito na final, então ele decide dar um soco leve e até sai mentalmente no meio do golpe, mas acaba virando o rosto de Nagari, que fica louco ao perder. Morito pula no ringue e a partida final é iniciada por Tatsudo, com Morito jogando agressivamente sua mão para pedra, papel e tesoura, mas Arajin segura sua barriga e Tatsudo tem que lhe dar uma pausa para ir ao banheiro para que seu bumbum molenga possa se aliviar. Quando Oroshin abre a porta do banheiro, ele se surpreende ao encontrar o Ota todo espancado e sangrando, caindo inconsciente à sua frente, o que interrompe a partida, enquanto todos se concentram em quem o espancou. Eles encontram um membro da Minato Kai ao lado dele e os culpam, mas Morito diz que este não é o estilo de operação de Ken, então ele não faria isso, o que faz Nagari se desculpar por ter sido precipitado.
Enquanto voltam, Aurigene pede a Tatsudo alguns esclarecimentos. Então Tatsudo explica a ele. Aura e Morito são velhos amigos que começaram a lutar juntos desde cedo, então são companheiros de guerra. E ninguém em toda a cidade, exceto Ken, é forte o suficiente para vencer a Uta. Então é um grande mistério como a Uta foi enviado para o vazio e ensanguentado daquele jeito. Arajin volta ao seu restaurante para encontrar Mihoru sentada lá, esperando por ele para agradecê-lo por se juntar a Suguma. Mas ele lhe diz que levou uma surra hoje, então está considerando deixar a organização, o que a faz lhe dar uma terapia de palma. Ela lhe diz que o irmão dela pode fazê-lo líder e se aposentar, para o que Aurigene terá que vencê-lo em batalha para que ela possa passar mais tempo com ele. Ela faz um sinal de coração pra Aurigene, o que o deixa todo mole, e ele diz sim para conquistar a afeição dela, com Yayako timidamente se perguntando quão longe Mihoru e Aurigene estão. Aurigene treina em seu quarto mais tarde e diz a Senya que quer melhorar a taxa de fusão deles, o que deixa a Senya muito feliz, e ele os faz tocar flautas juntos para que possam estabelecer harmonia, o que melhorará sua taxa de fusão. Nagari e Tatsuto veem alguns garotos da Minato enquanto voltam, e depois de um tênis de respostas, eles entram em uma briga, onde Nagari os nocauteia a todos, mas ao sair, capangas da NG entram e espancam os membros da Minato. No dia seguinte, na escola, Atadin e Matakara se juntam e se alongam, com Matakara relembrando os velhos tempos e pedindo a Atadin para deixar a Suguma, mesmo que Mahoru tenha pedido para ele permanecer nela, mas Atadin lhe diz que Mahoru quer que ele assuma o lugar de Marito. Enquanto eles conversam, algumas pessoas vêm e dizem a Matakara que alguns membros da Suguma fizeram algo. Então ele corre com eles para descobrir que alguns membros da Minato foram espancados, humilhados e amarrados a um poste. Isso irrita a todos eles, e Komao, junto com outros, reúne alguns membros da Suguma e os espanca com os capangas da NG assistindo. Morito os encontra despidos e espancados, com uma foto dizendo que ele é o próximo, o que o leva a ir à casa de Ken e pedir para ele sair, o que ele faz enquanto eles se enfrentam. Enquanto isso, membros da Minato e da Suguma estão lá fora, se atacando, tentando se espancar. Lá dentro, Morito desfere um chute em Ken, mas Matakara o bloqueia. Mas então Morito lança outro chute nele, o que faz Matakara perder o sinal da realidade. Akaru pede a Nagari para lhes dizer a razão de estarem ali, ao que Nagari timidamente diz que ele deveria descobrir isso sozinho. Akaru diz a Nagari como os homens da Minato foram espancados por capangas da Suguma e deixados com seu orgulho na promoção, ao que Nagari responde com raiva que eles foram quem começaram tudo isso, espancando, amarrando e depois içando seus homens em postes em um show de extrema humilhação e guerra. Matakara grita para eles pararem de lutar porque os membros da Minato não fizeram as coisas de que estavam sendo acusados, e Morito sabe disso, mas Morito, teimoso como um touro velho, anuncia que quer que os culpados sejam apresentados no Coliseu amanhã, ou haverá guerra entre os dois grupos e ele acertará suas contas com Ken. Arajin anda pelos corredores enquanto pratica seus socos, com todos olhando para suas ações idiotas com perplexidade. Arajin diz feliz a Senya que eles vão derrotar Morito, mas então se lembra que Mihoyo lhe disse para não machucar o irmão dela também, então ele pergunta a Senya como ele deve derrotá-lo sem deixar uma marca no rosto, ao que Senya responde que ele pode socá-lo na barriga, algo com que Orogen concorda totalmente. Quando Orogen vai à sede da Suguma para tentar enfrentar Morito, ele sente um ambiente muito tenso, com muitos membros presentes, momento em que Tatsuto o agarra e o puxa para longe. Ele explica a Arajin como ambos os grupos estão agora em guerra um com o outro por causa do que aconteceu entre eles e que se a guerra persistir, haverá muitos eventos indesejados de doação de sangue gratuita, ao que Senya dança de felicidade, chamando-os de festividades, mas Arajin não quer fazer parte disso. Matakara, Kakeru e Komayos sentam e comem juntos enquanto discutem a guerra iminente, o que preocupa Matakara, levando Kakeru a perguntar se ele é um diplomata em negação, ao que ele diz não, mas a Minato sempre foi sobre a ideia de combate um contra um e não luta estilo gangue. Ele olha para um uniforme da Minato pendurado na parede e os outros dois perguntam se é o uniforme de Mitsukuni, que era o líder da Minato antes de Ken e alguém que todos admiram. Komao pergunta se ele vai sair do reformatório em breve, ao que Matakara responde afirmativamente e se levanta para sair, citando algo importante que ele tem que fazer. Komao se delicia com a carne extra que ele tem agora e pergunta a Kakeru para onde foram seu uniforme e braçadeira, ao que ele diz que os pendurou e alguma multidão os levou, o que leva um Komao cético a abrir a janela e gritar com um bando de corvos. Kakeru se lembra de como Akataro o abordou outro dia e se apresentou, mas Kakeru não queria nada com ele, nem mesmo apertar sua mão quando ele a ofereceu. Akataro lhe diz pra ser legal, mas Kakeru o chama de peixe pequeno sem importância. Depois disso, Akataro o puxa pra si e o chuta pro chão, depois de espancá-lo como um boneco de pano, antes de pegar sua abraçadeira também e dar um tapa na boca nele. Mas Kakeru está muito envergonhado pra contar a alguém sobre isso. Senya pergunta a Orajin o que ele fará na luta, e ele responde que não precisará lutar, pois Morito e Ken lutarão entre si. No cenário dele, se Morito vencer Ken, ele sentirá que realizou tudo e passará ao comando de Suguma, ganhando a aceitação de Mihoru. Se Morito perder, aceitará a derrota, e ainda dará a posição principal a Arajin, que o assegurará de que ele pode liderar. Suguma. Bem, nesse caso, Mihoru irá à falência emocional e cairá na bebida, mas ele chegará como um príncipe da liquidação e ainda conquistará o amor dela. Otogen, ainda sonhando acordado, chega em casa e encontra Matakara no restaurante, que pergunta se ele lutará com Minato amanhã, mas Otogen diz que verá. Matakara pede pra ele convencer Morito a não ir à guerra, mas Aurigene diz que não é trabalho dele. Quando Matakara lembra que eram amigos e ele o apoiou, Aurigene se irrita e desinstala Matakara de sua casa, enquanto Senya depois continua perguntando o porquê. Aurigene fez aquilo, mas não obteve resposta. No dia seguinte, Aurigene corre até Mihoru para dizer que após a luta de amanhã, quando o irmão dela vencer, ele se aposentará e passará o comando para ele. Isso a faz dizer que não precisará mais dele, o que confunde e assusta seu eu covarde. Enquanto conversam, Matakara se aproxima e diz a Mihoru que quer falar sobre o irmão dela. Ela vai com ele para o corredor, onde ele diz que haverá uma guerra amanhã e ela precisa pedir ao irmão para parar, ou haverá muita violência. Mas Mihoru diz que não pode fazer nada e começa a sair. Momento em que Matakara segura a mão dela e coloca a outra mão na boca dela para impedi-la de gritar. Arajin vê tudo isso sendo o tarado que é e surta com o que ele pensa ser os dois se abraçando.
Matakara menciona que eles podem se deletar, o que preocupa Mihoro, mas ela diz que mesmo que tente falar com Morito, ele não a ouvirá. Matakara então diz que ela pode ao menos convencer Arajin a falar com Morito, mas ela duvida da capacidade de Arajin de convencer o irmão. No entanto, Matakara assegura de que funcionará e a solta, pedindo desculpas por tê-la segurado. Mihoro vai até ele como se fosse o último travesseiro de conforto na Terra e o chantageia emocionalmente para ir até Morito e parar a guerra, o que ele prontamente concorda e corre para a sede de Suguma. Ao chegar lá, porém, ele encontra um Morito com uma expressão muito séria e não consegue reunir coragem para falar com ele, então ele apenas enrola até Morito enfiar um kebab na cara dele. Kakeru confessa a Matakara que Akataru está por trás de tudo, então Matakara vai atrás dele. Aurigene encontra Akataru, que começa uma briga com ele usando sua arma. Aurigene então se funde com Senya e eles o socam até ele ser checado pela gravidade. E a presença de Ichiya se torna aparente para Senya, que fica chocado. Trabalhadores do grupo NG se esforçam para fazer armas de canos de metal para a guerra, sob ordem de Akataru. Matakara de repente invade e eles perguntam quem ele é. Ele se apresenta como membro de Minato e exige ver o Imperador, momento em que os trabalhadores o atacam e ele os chuta para a órbita ali mesmo. Akataru sai para enfrentar Matakara, que o questiona sobre seu envolvimento em iniciar a guerra entre os dois grupos. Nesse ponto, Akataru chama Orodin, que aparece como se tivesse penhorado sua dignidade por trocados, o que choca Matakara, que pergunta a Orodin o que está acontecendo e Orodin diz que está jogando o jogo do rei. Akataru nega qualquer envolvimento no esquema de que Matakara o acusa, então Matakara decide lutar com ele ali mesmo, apesar de Arajin tentar impedi-lo. Matakara ataca Akataru com um chute, que ele bloqueia com seu chicote, e também bloqueia outros avanços de Matakara antes de chutá-lo na barriga, transformando-o em um quebra-molas. Isso faz Sanya ter certeza de que é obra de Ichiya, e que Akataru tem Ichiya dentro dele. Quando Matakara abre os olhos, ele se vê amarrado em um depósito na sede da NG, onde Orogen vem ver como ele está. Matakara pergunta o que ele está fazendo com um Zé Ninguém, como Akataru, e ainda por cima sem suas roupas. Aurigin conta como ele deu uma surra em Akataru, e então Akataru perguntou se ele queria fazer algo sobre aquele fundo virgem dele, ao que ele concordou, e foi com ele para uma boate que também funciona como sede da NG. Lá ele foi entretido por um grupo de mulheres com charme e gravidade, com curvas perigosas, que dançaram para ele e estimularam seu lado sensual, mas infelizmente não deu certo como ele queria. Matakara fica chocado e pergunta a Arajin sobre fazer algo em relação à guerra iminente, mas Arajin está pouco se importando pois brigas assim acontecem o tempo todo, mas Matakara diz que é uma luta armada e não real, o que irrita Arajin, enquanto Matakara diz que ele estava mais interessado em se tornar uma pessoa funk, mas Aurigene o cala. Ele, enquanto Akataru chega e o leva embora após notar o relacionamento especial deles. Enquanto Aurigene se esgueira como uma cobra, ele se lembra de um incidente de anos atrás, quando eram jovens e treinavam juntos. Eles foram abordados por um grupo de caras mais velhos que zombavam de pessoas honky, o que realmente irritou Matakara, que os atacou, mas foi espancado por ser uma criança pequena, enquanto Arajin se escondeu e assistiu seu amigo ser transformado em uma panqueca humana. Quando os caras voltaram a atenção para Arajin, ele fugiu como um coelho em vez de enfrentá-los, deixando Matakara sozinho na poeira. Essa memória o faz se sentir mal, e ele tenta bloqueá-la enquanto Akataru o leva para o centro do palco, onde todos os caras da NG se reuniram para vê-lo. Akataru apresenta Aurigene como sendo de Suguma, mas ele não está feliz lá por causa da liderança idiota de Morito. Então Akataru convida Aurigene para se juntar aos garotos da NG, mas Aurigene diz que gostaria de saber mais sobre eles enquanto ele seca as garotas peitudas do grupo. Akataru diz a ele que o lema da NG é que significa energia e alegria, êxtase e imperador, tudo o que Arajin acha estranho e burro, enquanto os membros da NG aplaudem e gritam como babuínos loucos, como se tivessem medo de Akataru. Então Akataru faz um discurso ao seu povo, dizendo que a luta entre os dois grupos está prestes a começar e que eles invadirão durante ela para aniquilar todos. Isso alarma Aurigene, que finalmente acredita em Matakara agora. Mas quando Akataru pede para ele o acompanhar, ele concorda timidamente e vai com ele, ignorando completamente Matakara, que continua miando como um gato de rua para avisá-lo. Enquanto caminham para a luta, Akataru de repente se ajoelha e pede a Aurigene para ser seu número 2, mas Aurigene recusa. Então ele faz a oferta tentadora de poder brincar com as garotas melão da NG o quanto quiser, o que excita e tenta a Aurigene, mas ele se lembra de Miharu e, portanto, recusa a oferta de Akataru para se juntar. Erogen, no entanto, pergunta a Akataru por que ele quer deletar todas aquelas pessoas. Então ele conta a Aurigene como, anos atrás, Ken o protegeu de um grupo de bandidos e ele ficou tão impressionado com o poder de Ken que se juntou a Minato depois de treinar muito e ficar tão forte que conseguiu esmagar até Outa. No entanto, quando Outa se recusou a desistir, ele sacou seu bastão e tentou atingi-lo, o que Ken bloqueou. Por essa estupidez, Ken expulsa Akataru de Minato, e é quando ele jura achatar qualquer um que se interponha em seu caminho por vingança. Ken e Morito se encaram enquanto Kakeru olha ansiosamente para o relógio, esperando Matakara aparecer. Mas quando ele não aparece, Kakeru vai descobrir o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Akataru e os garotos da NG, junto com Arajin, também se reuniram para ver a luta e depois esmagar todos com suas armas, o que Senya acha repugnante. Akiru vai à sede da NG e encontra Kara, que lhe conta sobre o plano de Akataru, então ambos correm de volta para a arena. Enquanto isso, Akataru tenta seduzir Arajin a se juntar aos garotos da NG, dizendo que, depois de derrotarem Morito, eles podem levar a irmãzinha dele cativa como uma garota troféu para a exibição, onde ele a usará para servi-lo e diverti-lo. Ele, até mesmo passando-a para Arajin como uma amostra grátis que acabou de expirar. Ao ouvir isso, Arajin segura seu traseiro com força para evitar que suas coisas vazem e força Senya para dentro dele, obtendo todo o seu poder para desferir um soco enorme em Akataru, antes de correr para o banheiro. O impacto do soco confirma a suspeita de Akataru e Ichiya de que Arajin tem Senya dentro dele. Ken e Morito avançam um contra o outro para lutar, e seus respectivos lados também avançam para iniciar a carnificina. Mas quando estão prestes a se enfrentar, Matakara entra no meio e lhes diz que é tudo uma armação da NG, e Kakeru lhes diz que Akataru roubou sua braçadeira para enganar a todos. Ambos os lados se recusam a acreditar neles, mas quando Arajin chega correndo com toda a NG atrás dele, eles caem na real sobre a situação.
No entanto, Ken e Morito não se importam com a verdade e avançam para lutar um contra o outro. A guerra irrompe enquanto Ken e Morito avançam direto um contra o outro, ignorando completamente as tentativas de Matakara de explicar a armação. Punhos começam a voar de todas as direções e o lugar inteiro mergulha na loucura. No caos, Arajin tenta escapar, mas tropeça e cai no chão. Enquanto isso, os garotos da NG ficam observando o confronto entre Ken e Morito. Uma única faísca que acende o caos total e generalizado, enquanto todos mergulham de cabeça na briga. De longe, Ota observa a loucura se desenrolar. Em um flashback, Morito e Ota entram pela primeira vez na academia como os lendários reis divinos, os estudantes que dominavam completamente a cidade em sua antiga escola. Todos conheciam a reputação deles. Ota considerou se juntar a uma das principais gangues, mas Morito não estava interessado em nenhuma daquela besteira política. Um membro do sindicato AA tentou intimidar Ota, pensando que poderia se exibir, mas Ota socou o pobre coitado tão forte que ele precisou de um calendário para se encontrar, e Morito apenas passou casualmente por cima do corpo do cara. Ota notou que Morito parecia esgotado depois que se tornaram os chefões da escola. Ele queria encontrar alguém que pudesse reacender aquele fogo em Morito novamente. Outro membro do sindicato os abordou, tentando recrutá-los. Mais tarde, Morito e Ota viram o líder do sindicato, Shiba, desafiando Ken para uma luta. Ken o demoliu facilmente, e Minato Kai celebrou, pensando que o sindicato estava acabado, mas Morito de repente avançou, tentando atacar Ken, que conseguiu se defender e empurrar Morito para trás, ficando animado ao perceber que Ken era realmente um oponente digno. Mas então Ken simplesmente foi embora, deixando Morito confuso sobre por que ele não continuaria lutando. Com Shiba derrotado, os membros do sindicato imploraram a Morito para se tornar seu novo líder, mas ele não se importava em liderá-los, mas queria saber por que Ken se recusava a lutar com ele. Eles explicaram que Ken só luta com pessoas com verdadeira convicção e que ele lutaria com Morito se ele se tornasse o líder do sindicato, mas só então. Na sede de Minato Kai, Ota se aproximou de Ken, desafiando-o para uma luta enquanto afirmava ser o novo líder do sindicato. Todos se reuniram para assistir enquanto Ota atacava Ken com um golpe devastador. Ken aceitou como um bom garoto e facilmente derrotou Ota, mas quando estava prestes a sair, Morito se aproximou de Ota. Ota disse a Morito que ele era a única esperança deles, revelando que havia planejado tudo apenas para que Morito pudesse ter a luta que sempre quis. Mas tudo o que ele se importava era ver alguma emoção. Morito tentou atacar Ken, que tentou impedi-lo, mas Morito o dominou com um chute poderoso. Todos ficaram chocados ao ver isso, e Ken ficou genuinamente animado. Eles começaram a trocar golpes em uma batalha épica que terminou em empate. Ota ficou emocionado que Morito finalmente havia voltado ao seu antigo eu, tendo encontrado seu par. Ken se recusou a se formar na escola porque estava esperando Morito o derrotar. De volta ao presente, Ken e Morito continuam sua luta intensa enquanto Mihoru observa nervosamente, pensando que seu irmão pode estar em apuros. Arajin diz pra ela ter cuidado, mas ela exige que ele pare a luta. Ele tenta falar com eles, mas ambos estão canalizando seu Joestar interior, e o ignoram completamente. Ambos os lutadores atacam com tudo o que têm, conseguindo se atingir simultaneamente. O impacto libera uma onda de choque massiva que estilhaça o chão sob eles. Todos ficam atordoados com a demonstração de poder, mas percebem que Morito e Ken estão inconscientes devido ao confronto. Mihoru verifica Morito, enquanto Aurigene se pergunta se deveriam chamar uma ambulância. Mas então Mihoru solta a bomba e diz a ele que acabou entre eles, deixando Aurigene ainda mais patético do que antes. Shindo chega com os garotos da NG, ordenando que ataquem. Todos percebem que eles estão por trás de toda essa confusão e se preparam para revidar. Seiya fica animado porque quer lutar contra Ichiya, dizendo a Harajin que eles deveriam se juntar à luta, mas Harajin começa a se afastar, dizendo que nada mais importa, já que Mihoru o rejeitou. Seiya diz a ele que seus amigos estão lutando por suas vidas, perguntando se ele realmente vai abandoná-los. No entanto, Orogen responde friamente que eles nem são seus parças. Seiya fica desapontado com ele, mas enquanto Orogen tenta sair, Shindo bloqueia seu caminho e pergunta sobre Seiya. Orogen fica surpreso que Shindo saiba sobre o gênio. Shindo começa a atacá-lo, derrubando-o, e diz pra ele se fundir com Seiya se não quiser morrer. Seiya insiste pra Otogen se fundir porque Shindo vai acabar com ele, mas Otogen pensa que não tem mais motivos pra viver, já que Mihoru o rejeitou. Matakara percebe que Arajin está em apuros e se distrai, permitindo que um garoto da NG acerte sua perna e o machuque. Mais garotos da NG se aproximam, prontos para acabar com ele, enquanto Shindo continua espancando Arajin, pensando que estava completamente enganado sobre ele, pois ele é um idiota leve total. Percebendo que seus homens estão perdendo, Shindo decide se juntar à luta, revelando que planejou tudo. Ele agradece a todos por se destruírem, o que irrita a todos. Soji tenta atacá-lo, mas Shindo contra-ataca e o derruba. Zabu avança, mas Shindo desvia de seus ataques e o derrota facilmente. Ele desafia todos a se unirem contra ele e os ataca com seu chicote. Jabashiri consegue encurtar a distância, tentando dar uma cabeçada, mas Shindo acerta sua cabeça e o derrota facilmente. Ele está demolindo todos até Matakara desferir um chute poderoso que quebra seu pescoço, mas ele simplesmente volta ao lugar como uma bobagem de filme de terror de quinta categoria, e ele começa a atacar Matakara com tudo. Aurigene vê isso, e se lembra do momento em que Matakara foi atacado por valentões. Seiya pergunta se ele vai deixar o amigo morrer, mas Arajin não responde. Seiya fica frustrado porque quer derrotar Ichiya. Shindo desfere um chute devastador, derrubando Matakara. Matakara tenta revidar, mas de repente desmaia. Shindo percebe que é o último homem de pé e pensa em torturar a todos, mas Mihoru se aproxima dele e manda ele sumir. Ele a ataca e Orajin vê isso, percebendo que ela está em apuros. Ele diz pra ela correr, mas ela se recusa a recuar, dizendo que não tem medo de Shindo, mas ela o provoca chamando-o de NPC, o que o irrita muito. Ele está prestes a acabar com a vida dela, quando todos ficam chocados ao ver Orogen impedi-lo. Shindo diz a Orogen para desistir e lança uma combinação de ataques, mas Orogen aguenta tudo. Shindo ataca com tudo o que tem, mas Orogen não recua. Seiya percebe que a taxa de fusão deles está fora do comum. Arajin desfere um soco, mas Shindo desvia e tenta um contra-ataque. Arajin o bloqueia e todos começam a torcer por ele, enquanto ele domina Shindo, deixando-o completamente exposto. Então Arajin o soca com toda a sua força, mandando-o pelos ares. Shindo tenta se levantar, mas está completamente exausto. Todos celebram a vitória de Arajin. Seiya fica surpreso porque não esperava que Arajin vencesse, sabendo que Shindo está possuído por Ichiya. Aurigene se aproxima de Mihoru, perguntando se ela está bem, mas ela não responde. Todos se agarram a ele, pensando que ele é incrível. Morito e Ken recuperam a consciência e Matakara diz a Aurigene que sempre acreditou nele, mas Aurigene não se importa e começa a se afastar até perceber que Matakara está ferido. Então ele o ajuda e diz que é hora de ir para casa.
Aurigene volta pra casa machucado e com hematomas, onde sua mãe superprotetora percebe que ele está em péssimo estado e se pergunta se ele brigou, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa. Ele toma um banho enquanto Senya menciona que estava errado sobre Arajin e que ele provou ser um grande lutador. Mas Arajin menciona que só se importa com Mihoro, perguntando-se como Shindo descobriu sobre Senya. Arajin anda pelo campus enquanto Senya lhe diz que ele finalmente despertou seu Honki interior. Senya pensa que ele é digno de se tornar o sucessor de Morito, então Mihoro vai se apaixonar por ele, mas quando ele entra na sala de aula, ela não está lá. Soji se aproxima dele dizendo que ele é um lutador incrível. Matakara aparece e lhe diz que Mihoro está no hospital, cuidando de Morito. Ao ouvir isso, Aurigene corre para encontrá-la, com Matakara se juntando a ele. Matakara revela que Mitsukuni está em detenção juvenil porque agrediu um policial que estava forçando seus amigos a vender drogas. Matakara lembra que Mitsukuni quer que ele se torne uma pessoa Honki, por isso ele não desiste de seu sonho. Então ele menciona que Mitsukuni será libertado na próxima semana e Aurigene fica feliz em ouvir isso. No hospital, Mihoro está cuidando de Morito com uma comida que parece absolutamente nojenta. Ela está prestes a alimentá-lo, mas ele não quer comer, então ele agarra o braço dela, deixando-a constrangida. Arajin entra no quarto, mas Mihoro fica chateada, perguntando o que ele está fazendo ali. Morito o cumprimenta, dizendo que quer sair do hospital, mas Mihoro diz a Arajin para ir embora, porque ele não faz parte da família deles. Morito diz a ela para sair em vez disso, e ela foge. Arajin a persegue, mas ela o para, lembrando-o de que ele era um virgem patético antes de ir embora. Arajin fica constrangido, de alguma forma pensando que ela gosta dele. Morito o parabeniza por vencer Shindo e o convida para um encontro em grupo. Arajin concorda imediatamente em participar. Tatsuto conta a Arajin sobre o evento, explicando que Minato Kai se juntará a Sigma. Isso chateia Arajin porque ele pensa que Matakara vai arruinar sua chance de conquistar Mihoro. Tatsuto diz a ele que todos ouviram sobre sua recente vitória, então ele vai se tornar popular. Eles farão um evento na praia, onde Mihoro estará usando um maiô, o que deixa Arajin formigando nas regiões inferiores. Na casa de Matakara, Soji está treinando, dizendo que está inspirado por Arajin. Matakara menciona que Arajin era como uma pessoa Honki, e todos estão ansiosos para o encontro em grupo. Mas Zabu não está no clima, dizendo que sente que deve algo a Arajin. Arajin flexiona os músculos, pensando que vai ter sorte amanhã, mas Senya o humilha, chamando-o de fracote, e sua mãe comenta que o braço dele parece fofo. Naquela noite, Orogen diz a Senya que se sente um homem de verdade. No dia seguinte, Orogen vai pra praia e percebe que eles estão tendo um encontro de combate em grupo. Para a primeira luta, Ota luta contra Ken. Eles começam a lutar, mas Ken de repente para de se mover e Tatsuto percebe que as costas de Ken são quebradas após golpes violentos nas costas. Ambos os lutadores desmaiam e precisam de atenção médica. Zabu se aproxima de Aurigene, dizendo que está ansioso pela luta deles. Orajin percebe que ele é um dos lutadores e fica devastado, sabendo que não verá Mihoro de maiô. Soji força seu oponente a se render, mas Morito entra no ringue e o nocauteia. Mihoro tira fotos dele, pensando que ele é como um protagonista divino de Isekai. Enquanto isso, os garotos NG estão se esforçando muito, preparando a comida para todos. Shindo não está nada feliz e pede conselhos a Itia. Aurigene fica surpreso ao vê-lo e pergunta por que ele sabe sobre Senya, mas ele se recusa a responder. Matakara luta e garante a vitória, impressionando a todos, pois já eliminou 7 lutadores. Zabu é derrotado instantaneamente, enquanto Morito esmaga seus oponentes. Arajin percebe que Matakara é o único lutador restante em Minato Kai, pensando que não precisa lutar, mas Morito o manda ser parceiro de Matakara, já que eles terão uma luta de duplas na rodada final. Arajin é contra isso, mas Matakara não se importa, então Arajin cai em desespero, e Sanya lhe diz que ele deveria confiar em sua própria força. Tatsuto começa a luta. Arajin diz a Matakara para assumir a liderança, mas não planeja ajudar se ele se meter em apuros. Matakara começa a lutar com Jabashiri, e eles parecem bem equilibrados. Arajin o incentiva, mas vê Mihuro dizendo a Marito para entrar. Ele decide lutar, querendo mostrar a ela do que é capaz, mas fica intimidado e finge ter uma cãibra na perna, dizendo a Matakara para lutar contra Morito. Morito começa a espancar Matakara, mas ele se recusa a desistir e é pego em um golpe de submissão. Arajin quer que Matakara desista, pensando que a luta não importa, mas Matakara se liberta e acerta um contra-ataque. Todos ficam impressionados com sua determinação, mas o nariz de Morito começa a sangrar, surpreendendo a todos. Morito fica sério, lançando Matakara pro ar. Arajin menciona a comida favorita de Morito, fazendo-o se distrair e cair. Ele de repente começa a atacar Orojin, então Tatsuto tenta pará-lo, mas é derrubado. Morito começa a procurar sua comida favorita enquanto enlouquece. Jabashiri tenta dar uma cabeçada, mas Matakara o joga no chão, nocauteando-o. Morito joga Aurigene para longe, e ele cai sobre Jabashiri, prendendo-o acidentalmente e batendo palmas para seus oponentes. Todos comemoram, mas Morito fica frustrado e destrói a tenda. Após o evento, Matakara diz a Arajin que se divertiu muito, mas Arajin não quer fazer isso de novo. Matakara diz que ele luta como uma pessoa Honki. Akamo passa por eles, e Arajin vê Mihuro montada nele, então ele a persegue, mas Shindo os observa com Itia. No templo, um jovem Matakara está com seu irmão, e ele pergunta sobre a imagem à frente deles. É dito que uma pessoa Honki é aquela que não foge, ao que ele pergunta se uma pessoa Honki é forte. Seu irmão lhe diz que uma pessoa Honki é forte e também pura de coração, enquanto Matakara olha para a sombra assustadora em uma das imagens e pergunta sobre aquilo. É-lhe dito que a sombra é algo que se esgueira nos corações dos fracos, mas uma pessoa Honki nunca pode fugir, algo que diverte Matakara. Miharu olha a foto sem camisa de seu irmão Morito como uma gnomo sedenta e o adora enquanto almoça, quando Arajin aparece do nada e pergunta se ela quer comer com ele, ao que ela responde que gostaria de comer sozinha. Sentindo a luz tóxica em sua voz, ele começa a explicar que, embora não quisesse lutar contra o irmão dela, agora o irmão dela poderá se aposentar em paz. Então ele pergunta se ela gostaria de sair com ele, mas ela o deixa no vácuo e vai embora, enquanto Matsakara se aproxima e pede para almoçar com ele. Nesse momento, Arajin começa a derramar lágrimas preciosas sobre como ele não consegue Mihoro. Enquanto almoçam, Matsakara pergunta a Arijin se ele pode fazer a festa de boas-vindas do irmão em seu restaurante, ao que Arijin diz que sim, deixando Matsakara muito feliz, pois seu irmão queria se empanturrar com uma boa comida.
Matakara depois conta a Kakeru e Kamayo, que ambos dizem que virão, com Kamayo um pouco agitado demais. Matakara também pergunta a Ken se ele viria, e Ken joga um papel pra ele que diz que ele estará presente na festa. Enquanto Senya e Aragine caminham, Senya dança de excitação por ver o irmão mais velho de Matakara. Ao que Aragine lhe diz que, embora só tenha conhecido o irmão mais velho algumas vezes, ouviu dizer que ele é mais forte até que Ken, o que dá a Senya o tipo de pressão que faz sua alma travar, levando-o a dizer que eles deveriam se fundir. Isso faz Origine parar de repente, enquanto ele pergunta a Senya por que ele continua querendo se fundir com ele. Ao que Senya, depois de pensar, responde que gostaria de começar uma família com ele, algo que Origine recusa timidamente e protesta contra. Matakara está limpando o templo quando ouve sons de alguém sendo espancado, apenas para descobrir que é Akutaru quem está apanhando de alguns estudantes que o chutam como uma pipa. Vendo isso, Matsakara os impede, segurando o cinto e dizendo que, se continuarem a espancá-lo, terão que lutar contra ele, momento em que eles fogem. Kutaru agradece e quando Matsakara se vira para sair, ele se ajoelha e se desculpa antes de dizer que a luta com Arajin realmente o fez perceber algumas coisas sobre si mesmo. Ele bajula sobre como Arajin é tão forte e quase se sentiu como uma pessoa honky, e como ele também queria ser uma pessoa honky, mas desistiu. Ao que Matsakara responde que ele também queria ser uma pessoa honky, e costumava treinar com Arajin para alcançar isso, mas nunca conseguiu se tornar tão forte quanto Arajin. Um Akutaru surpreso pergunta como Arajin poderia ser mais forte que ele, apesar de treinarem juntos, mas então diz que descobriu, despertando a curiosidade de Matakara, que lhe pergunta, e Akutaru lhe diz que o templo tem um segredo. Ele então sai antes de dar algo concreto a Matakara e fala com Ichiya sobre o que está fazendo, enquanto ambos os perdedores discutem como guardam um rancor profundo contra Ken. A Origine mostra a Matakara como ele faz gyozu, mas Matakara coloca recheio demais, estragando-o, o que atrai críticas de Origine. Matakara lhe conta como uma vez tentou fazer gyozu com seu irmão, mas falhou, pois eles queimaram. Yauko pergunta sobre o irmão dele e começa a bajular ao saber que ele tem 21 anos, ao que Arajin lhe diz para voltar para a cozinha. No dia seguinte, Matakara marca em seu calendário a chegada do irmão e vai buscá-lo, enquanto Yauko e os outros preparam o restaurante para a chegada do irmão. Todos chegam cedo ao restaurante e começam a ajudar na decoração, enquanto Yako prepara a comida na expectativa do irmão de Matakara. Até Ken traz algumas coisas para a festa, e enquanto todos esperam, Matakara chega ao reformatório, mas seu irmão não aparece. Mais tarde, alguém sai para lhe dizer que seu irmão tentou apartar uma briga no reformatório, mas acabou sendo esfaqueado, com poucas chances de sobrevivência, fazendo Matakara derrubar seu guarda-chuva. Ele não vai ao restaurante chinês, o Chuchu, para a festa, então todos vão embora, e Arajin fica bravo porque Matakara não lhes disse que não viria. Hikaru e Komal ficam sabendo do irmão de Matakara pela senhoria dele quando tentam encontrá-lo. E no dia seguinte, na escola, eles agarram Arajin, que está ocupado bajulando Mihuro novamente. Eles perguntam se ele sabe onde podem encontrar Matakara, já que ele é seu melhor amigo, mas ele não sabe, e eles vão embora enquanto ele lamenta não poder passar mais tempo puxando o saco de Mihuro. Matakara senta sozinho em um parque, lamentando por seu irmão, quando de repente sente uma sombra se aproximando dele, o que o deixa muito assustado, e ele começa a fugir dela como um covarde. Ele foge e finalmente encontra Yako, a quem ele pergunta por Arisen, e ela o convida para a casa onde ele encontra Arisen dormindo, o que o faz sorrir para ele. Mas, ao olhar para Arisen, ele nota uma marca em sua cabeça que ele pressiona, e Sanya aparece do nada, o que assusta a cabeça estúpida de Matakara, e ele foge para onde encontra Akutaru, que valida seus medos sobre Arajin não ser uma verdadeira pessoa honky e fingir sua força apenas para depender de algo que o está possuindo. Senya diz a Arajin para ir consolar Matikara, e ele vai ao templo para encontrar Matikara, que lhe diz que viu seu monstro, mas que sabe que Arajin é forte por si só e que nem toda a sua força vem de Senya. Mas Arajin o contradiz, dizendo que ele nunca foi forte para começar e que até o abandonou quando estava sendo espancado. Matakara entra em modo cachorrinho com ele e se recusa a acreditar, mas Arajin o repele, anunciando sua falta de interesse em se tornar uma pessoa honky, e vai embora. Nesse momento, Akutaru aparece e dá a Matakara uma arma para atirar na imagem do templo. O que ele faz? A bala ricocheteia e o atinge, mas ele se levanta novamente com a bala encravada nele, enquanto é cercado por fumaça que se dissipa para revelar seu próprio monstro. Akataru confronta Ichiya furiosamente por abandonar seu corpo e se transferir para Matakara, ao que Ichiya responde friamente que sempre escolherá o vaso mais forte e que Matakara tem um tipo de escuridão dentro dele que ele não possui. Isso leva Akataru a pegar a arma e atirar em sua cabeça na esperança de ter Ichiya de volta, mas ela não dispara, e Ichiya lhe diz que não tem utilidade para um hospedeiro tão fraco antes de voltar para o corpo de Matakara. De volta à escola, todos estão preocupados com Matakara, enquanto Arajin bajula Mihoro, que está ocupada se derretendo pelas fotos do irmão no celular. Kakeru diz que Matakara estava realmente ansioso para morar com o irmão, o que faz Arajin parar e pensar sobre isso também. Enquanto Arajin trabalha em seu restaurante, Senya o repreende por lidar tão duramente com Matakara, mas Arajin pensa que fez a coisa certa, pois estava cansado de Matakara ser um grande e notório caçador de fama. Senya dá um tapa nas costas de Arajin, tentando praticar seu golpe, enquanto ele sai voando. Kakaru e Komal procuram Matakara, que eles encontram em seu apartamento, tentando quebrar coisas para conseguir dinheiro. Eles tentam consolar Matakara, e Komal até lhe oferece gyozu, mas Matakara os ignora completamente e vai embora, com Kakeru dizendo para ele pelo menos ir à escola amanhã. Otomi vai ao clube e pede por outra pessoa, mas o atendente lhe diz como Jasmine se torna um vácuo de validação completo quando ele se vai, o que o faz reconsiderar. Então ele pede por Jasmine e se desculpa com ela. Aridin está a caminho da casa de Matakara, pois seu próprio banho não está funcionando e o único banho público mais próximo fica lá. Enquanto Senya lhe pergunta sobre Matikara, Aridin acidentalmente esbarra em Matikara e o cumprimenta, mas Matikara não responde e foge, o que deixa Aridin e Senya perplexos. Oradi entra no banho e encontra Komayo lá, que esfrega suas costas agressivamente. Depois, ele também encontra Kakeru e eles conversam sobre Matakara não ir à escola. Oradin diz que Matakara deveria ser bloqueado socialmente, mas Kakeru acha que é uma má ideia. Mihiro traz 2 xícaras de chá e coloca uma ao lado de um boneco em tamanho real de Morito, e começa a viver de esmolas emocionais por ele, enquanto o verdadeiro Morito e Outa entram na sala e discutem a morte de Mitsukuni, que já foi o líder de Minato, mas simplesmente caiu morto assim.
Uta diz a Morito que Matakara é, na verdade, o irmão mais novo de Mitsukuni, o que choca Morito e Mihoru, que soltam um suspiro, fazendo Morito procurá-la sem sucesso. Matakara senta no templo e tem sua coragem deletada do sistema pelas sombras que ele sente se aproximando dele, momento em que Ichiya lhe pergunta qual é o seu problema, e Matakara pressiona o selo para liberar Ichiya. Ichiya diz a Matakara que o monstro que ele vê o seguindo por toda parte é na verdade sua própria fraqueza e que ele pode se libertar dela. Ele diz a Matakara que a única maneira de se livrar do monstro é se tornar o mais forte, mas Matakara diz que já tentou fazer isso. Ichiya dá de ombros dizendo que ele nunca tentou de verdade e nunca chegou ao topo derrotando a todos. Isso faz Matakara se lembrar de sua luta com Ken, e ele recorda a Ichiya que os rapazes o aceitaram por quem ele era e se tornaram seus amigos, ao que Ichiya retruca que amigos são para os fracos, e a única maneira de Matakara se libertar da debilitante falta de coragem é derrotá-los, e especialmente Arajin. Já que ele é a maior fraqueza de Matakara, o que o deixa em um dilema. Miharu se aproxima de Arajin, que timidamente pensa que ela quer a pedra de presente que ele comprou para ela, mas ela recusa, e em vez disso pergunta sobre Matakara, o que deixa Aurigene com ciúmes, e ele lhe diz para evitar os problemas dele, mas ela lhe diz que, a menos que ele considere os sentimentos de Matakara também, ela não falará com ele novamente. Ichiya diz a Matakara que ele é sua única chance de consertar a personalidade e que só ele pode salvá-lo do monstro, mas para superar isso, ele precisa derrotar Orajin, pois ele tem mentido e o enganado, o que deixa Matakara com raiva de Orajin por traí-lo e mentir para ele. Enquanto Aurigene caminha para o banho público, Senya o provoca sobre Mihoru estar mais preocupada com Matakara, o que realmente irrita Aurigene, que desta vez até desvia do famoso tapa na bunda de Senya. Senya lhe diz que ele pode até esbarrar em Matakara, levando-o a perguntar a Senya por que ele é um sinalizador de apoio tão grande sobre Matakara. Ao que ele responde que vê-los traz de volta memórias de sua juventude, quando ele conheceu Ichiya enquanto Ichiya estava lutando e vencendo um oponente muito maior. Isso o fez admirar Ichiya e se juntar a ele na busca para se tornarem pessoas Honki, enquanto lutavam e treinavam juntos, até mesmo se nomeando Senya e Ichiya. Mas, no final, algo aconteceu com Ichiya e tudo foi por água abaixo. Senya diz que não quer que isso aconteça com Aurigene, pois ele precisa de alguém para apoiá-lo enquanto se torna uma pessoa Honki. Enquanto conversam sobre isso, Matakara chama Aridin à distância e o desafia para uma luta, o que confunde o Aridin, que está com o cérebro lento. Mas antes que ele possa entender a situação, Matakara o ataca e inicia uma saraivada de chutes que manda Aridin pelos ares. Senya percebe que Ichiya entrou no corpo de Matakara, dando-lhe todo aquele poder, então ele pede a Aridin para se fundir, o que eles fazem, mas Matakara o chuta para longe, e quando está prestes a desferir o golpe final em Aridin, ele percebe que Aridin está sentado e apertando a barriga, sem querer lutar, então ele parou. Ele se afasta e Aridin foge para lançar alguns mísseis fedorentos. Ichiya olha para isso com desdém, e pensa que essa bondade torna Matakara mole, e incapaz de ser impiedosamente bom. Erodin pergunta a Senya sobre o que tudo aquilo se tratava, mas Senya desaparece e não sai. Então Erodin pega a nota que Akataru lhe deu e vai até lá para encontrá-lo, onde Akataru lhe diz que o verdadeiro objetivo de Senya é tomar o corpo dele, o que choca Arajin. De volta ao templo, Ichiya menospreza Matsakara, dizendo que ele é um covarde como seu irmão, que não conseguiu proteger sua família e nem era uma verdadeira pessoa Honki, o que enfurece Matsakara, que chuta o monstro perto de Ichiya para dissipá-lo, enquanto Ichiya lhe diz que a razão pela qual o monstro feio foi embora é porque ele mostrou força e raiva, o que é importante para vencer. Surpreendentemente, Orajin se levanta enquanto Akutaru lhe diz como Senya planeja tomar seu corpo, o que resultará em sua própria morte. Mas Orogen se recusa a acreditar que foi publicamente humilhado por Senya, ao que Akataru ri como um palhaço louco em um pico de açúcar e lhe diz para perguntar ao próprio Senya e também contar a Matsukara antes que seja tarde demais. Dizendo isso, Akataru vai embora rindo como um louco na escuridão. Na escola, Aurigene olha para Mihoru, querendo muito falar com ela, mas ele se lembra que ela lhe disse para não fazer isso até que ele resolvesse a confusão de Matakara, então ele o procura. Hikaru e Kumao também procuram Matakara e finalmente o encontram na escola, que lhes diz que deveriam sair para se divertir, ao que eles concordam enquanto Arudin observa de uma janela. Eles vão a um bar de jogos e Kakaru e Komayo jogam em consoles tentando se vencer após o retorno de Matakara, mas Matakara tem outros planos, pois lhes diz que vai pegar algumas bebidas. Ele vai em direção ao bar, mas esbarra em um cara que primeiro fica bravo com ele, mas ao olhá-lo de perto fica assustado sem se importar nem um pouco. Matakar desfere um soco esmagador no estômago. Seus amigos começam a atacar Matakar, mas ele espanca todos eles. E quando ele sai, Ichiya lhe diz que atacar caras aleatórios não significará muito. Então, quando a Ota Morito e seu grupo caminharam em sua direção, ele decidiu desafiar Morito e o ataca diretamente, mas Morito bloqueia seu ataque com relativa facilidade. E enquanto Matakara lança mais ataques, Morito continua a desviar deles, fazendo de Matakara um verdadeiro show de circo, até mesmo inserindo um mic roast ao vivo para dar um toque especial antes de chutar Matakara para longe. Matakara ataca novamente, mas é repelido mais uma vez, então Ichiya lhe diz para recuar por enquanto, porque ele não está pronto para perseguir Naruto no momento, se o fizer, enquanto Naruto zomba dele por fugir. Aragi tenta falar com Shinu, mas Shinu não sai. Em vez disso, Yaku o ouve e entra em seu quarto para perguntar quem está tomando conta de seu corpo, pois ela pensa que isso é algo romântico, como seus pais se conheceram e cortejaram, mas ele não aguenta mais o constrangimento e a manda ir embora. Ichiya diz a Matsukara no templo como ele precisa se tornar mais forte, e mais tarde, enquanto ele passa por Tatsuto, Ichiya lhe diz para lutar contra ele, mas Matsukara o descarta como um peixe pequeno. No entanto, Ichiya persiste. Matakara confronta Tatsuto, o que o deixa bravo por Matakara ter espancado seu amigo NG. Então ele repreende Matakara e depois o soca, mas o soco não tem efeito, e Matakara retribui o favor com um chute que a gravidade humilha Tatsuto. Quando Matakara está prestes a sair, Ichiya lhe diz para terminar o trabalho, mas Matakara hesita, levando Ichiya a dizer-lhe para continuar a espancá-lo, abandonando suas emoções e sendo completamente inútil, algo que Matakara acaba fazendo. Nagari está em uma loja comprando sorvete, e ouve algumas pessoas falando sobre como Tatsuki está sendo dobrado e arrastado pelo chão como um boneco de pano. Assim que ouve isso, ele sai correndo e grita o nome de Matakara com uma intensidade arrepiante, atacando-o de frente. E enquanto Matakara contra-ataca, Nagari lhe dá uma cabeçada muito forte, o que surpreende até mesmo Matakara.
Uchiha provoca Matakara, perguntando se ele vai perder pra um fraco como ele agora, algo que enfurece Matakara, e ele chuta Nagari com uma intensidade renovada, mandando-o pelos ares. Agora Matsakara procede a chutar e imobilizar Nagari brutalmente como um cachorro, e quando Tatsuto tenta protegê-lo, eles o espancam tão forte que ele se tornou parte do tratamento mais uma vez. De volta à escola, todos estão falando sobre como Matsakara simplesmente espancou até a morte Nagari e Tatsuto, o que a Origine ouve e acha difícil de acreditar sobre seu amigo que antes era tão próximo. Tatsuto pergunta a Nagari se ele quer ir para o hospital, mas ele recusa e pede para que Tatsuto vá em vez disso, para ser examinado. Nesse momento, Naruto e Aota entram na sala com comida nas mãos que eles dão a Nagari. Morito, antes de sair, diz a Nagari que o avisou para ficar longe de Matsakara, pois ele é seu oponente agora, e que Nagari deveria comer e descansar enquanto eles lidam com a situação. Matsakara explora mais algumas pessoas, e quando uma delas lhe diz que não gosta que ele seja tão cruel, ele o espanca ainda mais. Kokaru e Kamal também chegam ao local e confrontam Matakara sobre por que ele está lutando contra todos, ao que ele responde friamente que só quer ficar mais forte. Eles então lhe dizem que Ken quer vê-lo agora, mas Matakara os dispensa, afirmando que guardará Ken para o final, uma declaração que faz Kakeru sentir um tremor de pau, e o que Matakara planejou. Enquanto conversam, Naruto faz um anúncio pelo microfone da escola que pode ser ouvido por todos os alunos lá fora, e o mais crucial por Matakara. No anúncio, ele o chama para o campo, o que anima todos, que logo trocam de aula para assistir a luta entre Naruto e Matakara. Orajin permanece na sala, o que deixa o professor bem contente, e ao falar sobre a importância do tempo, Orajin de repente se lembra do aviso de Kakatuya. Ele precisa avisar Matsakara antes que seja tarde, e então, ele corre da sala até Matsakara. Lá do campo, a maioria torce por Marito e acredita que ele vai vencer, mesmo que Matsakara tenha batido em uns idiotas da Toguma. Uma crença que Mahoru reforça com entusiasmo, garantindo a todos que seu irmão, ele vai ganhar com certeza. Enquanto Rajin corre para fora, se esgueirando entre a multidão no circo, numa missão para chegar à linha de frente, ele percebe que a luta já começou. Matsakara ataca Morito com um chute que Morito com facilidade bloqueia. Matakara lança mais ataques contra Morito, mas todos são bloqueados ou desviados com facilidade. Morito então lhe dá uma surra daquelas, chutando-o com toda a força, e ainda brinca, chamando-o de cachorrinho caça-nuvens. Isso irrita Matakara, que usa um golpe sujo, jogando algo no rosto de Morito e o atacando. Mas Morito contra-ataca com um chute na cara que o faz voar, para a alegria e aplausos da multidão, enquanto Kakeru, Kamal e Arajin observam preocupados com o desfecho. Ichiya, a essa altura, também está desapontado, pensando que não conseguirá sua vingança com um Matakara tão fraco. E bem quando ele está para ir embora, Matakara murmura que não terá mais medo do monstro, e que sim, ele quer vencer a todo custo. Marito se prepara para o golpe final, mas Ichiya empresta seu poder a Matakara, que bloqueia e empurra Marito para longe, quase o mandando para a órbita antes de chutá-lo sem piedade, como um verdadeiro pássaro de rapina. Assim que Marito desaba, Matakara avança para finalizar o oponente, que acaba imobilizado. A surra deixa todos boquiabertos e surpresos, inclusive Arajin, que mais tarde exige que Senya apareça e explique, fazendo-o, enfim, surgir. Após a guerra, as autoridades precisaram manter o povo Hanchi sob controle, e então começaram a suprimir o que os tornava Hanchi. Naquela época, Senya e Ichiya já eram rivais ferrenhos. Em uma de suas sessões de treino, Ichiya mais uma vez levou a melhor, deixando Senya estirado no chão. Mas quando Senya calmamente admite ser mais fraco, Ichiya se irrita, dizendo que está sendo zombado. Ichiya exige uma luta séria, mas Senya o avisa que ambos seriam eliminados. Ichiya não escuta, e eles acabam lutando pra valer. Ichiya fere o peito de Senya, que o soca, e Ichiya então o nocauteia com um chute, mas Ichiya ainda pensa que está sendo subestimado, antes que ambos sejam baleados pelas autoridades. Arajin fica furioso. Senya só queria usar seu corpo como um boneco de pano para acertar as contas com Ichiya. Ele pede para Senya ir embora, e Senya obedece, dizendo que se divertiu muito com ele. Matsakara espanca um sujeito, e ao voltar é abordado por Origine, que o avisa. Ichiya pretende tomar seu corpo, e se ele dominar sua mente por completo, Matsakara morrerá. Mas Matsakara não se importa em morrer, contanto que seu líder seja mais forte que Argene e possa vencê-lo. Ichiya pede pra ele lutar contra a Origine, mas ele o manda embora, pois tem algo mais a fazer. Enquanto isso, Komal e dois outros idiotas correm pela cidade até a Uda, que bate na mesa com raiva, assustando-os. Matsakara vai à casa de Ken, e espanca dois de seus homens, e é confrontado por Takeru, que o agarra e pergunta o que ele faz ali, depois que Matsakara o afasta. Matsakara diz que quer lutar contra Ken, um contra um, e lhe dá o local e a hora, e Ken concorda. Arajin está servindo em seu restaurante e entrega o pedido errado a um cliente quando Ken entra. Yayako, a garçonete, começa a tratá-lo como um sobrinho, e então Arajin sai para conversar com Ken. Mahoru está ao lado do irmão no hospital, onde ele jaz ferido, e El também está lá tentando consolá-la. Enquanto Kakeru e Komayo aguardam o início da luta, Kakeru tem um flashback, lembrando-se de quando entrou na academia e conheceu Komayo. Eles ouvem Matakara desafiar Ken para uma luta, e durante o combate, ele se esforça ao máximo para vencer, mas Ken é forte demais, e encerra a luta com um só golpe. Tudo isso, porém, faz de Kakeru um fã secreto de Matakara, que teve a coragem de desafiá-lo, e ele oferece um suco, sem mostrar sua admiração abertamente. Kakeru manda Komayo ir buscar Arajin, pois ele é o melhor amigo de Matakara, e Kakeru acredita que Matakara pode, sim, ouvi-lo. No hospital, Takichi e Mishari também estão presentes, junto com a Ota. Ao saber que Morito ainda não acordou, mesmo após 3 dias, ele se enfurece e jura dar uma lição em Matakara. Ele tenta sair, mas um Nagari tomado por hormônios o impede, batendo em seu peito e dizendo que ele não tem a menor condição de lutar. A Ota também intervém, dando um tapinha nas costas de ambos, dizendo que precisa deles para proteger seu próprio povo. E os dois, timidamente, concordam. Kakeru esbarra em Matakara e o impede de ir lutar contra Ken, pois teme que ele possa se machucar. Kakeru ataca Matakara, que desvia de tudo e derruba Kakeru com um chute, como se fosse um bode. Enquanto Kakeru tenta se levantar, Matakara o chuta violentamente como um cão. Em um último esforço, Kakeru agarra o tornozelo de Matakara, o que o irrita, e ele começa a chutá-lo.
Kakeru cai inconsciente e Matakara segue em frente sem remorso algum. Komao vai ao restaurante e encontra Aurigene, pedindo-lhe para intervir na luta entre Matakara e Ken. Aurigene se recusa, mas Komao lembra que ele é amigo de Matakara e então ele finalmente decide ir. Todos estão reunidos na praia, onde Matakara e Ken se preparam para lutar. Um dos capangas de Ken explica que os pais de Matakara o abandonaram quando ele era bem jovem, deixando apenas o irmão para cuidar dele. Então, quando seu irmão morreu, Matakara perdeu o último elo que tinha no mundo, e no processo também se perdeu. Matakara inicia a luta atacando Ken, que desvia da maioria dos golpes, mas Matakara consegue acertar um, o que o deixa confiante, pois ele se lembra de que é uma pessoa diferente agora do que era quando enfrentou Ken antes. Ken, no entanto, soca Matakara, tirando todo o ar de seus pulmões, e então lhe dá uma surra daquelas, o que o leva a implorar a Ichiya para lhe conceder poder. Confuso com o poder de Ichiya, Matakara desvia do ataque de Ken e começa a chutá-lo, com Ken agora na defensiva. Ele ainda consegue se manter, mas apenas defende, sem atacar, pois se lembra da promessa que fez ao irmão de Matsakara, cuidar dele caso algo lhe acontecesse. Matsakara, ao perceber que Ken está perdendo, tira a jaqueta e a joga no chão para que todos vejam, pensando que agora, sim, ele pode finalmente dar um jeito no patético Arajin. Aurigene pensa no que Ken lhe disse fora do restaurante, que ele deveria enfrentar Matakara se a situação apertasse. E quando Aurigene demonstrou relutância em sua capacidade de vencer Matakara, Ken segurou sua mão e disse que acreditava nele. Isso leva Aurigene a ir novamente ao templo, onde ele atira na própria cabeça com a arma. E enquanto a bala se aloja em sua mente, Shinra surge, apresentando-se como um Majin miserável. Aurigene então lhe diz que deseja se fundir com ele. Os alunos da escola zombam de Matakara, dizendo que ele está sempre no templo, treinando todo dia. Um jovem Arajin ouve isso, fica impressionado, e então segue Matakara até o templo, onde vê que ele está, de fato, treinando com muita dedicação. Enquanto o observa secretamente, Matakara corta a corda, revelando um enorme tronco vindo em sua direção. Isso faz Arajin gritar para avisar seu amigo, mas o tronco atinge e joga Matakara para o lado. Arajin pergunta como ele conseguiu chutar o tronco, ao que Matsakara responde que ele é uma pessoa implacável, que nunca foge. Isso impressiona Arajin, que diz que se juntará a Matsakara em seu treinamento. E assim ambos começam a treinar juntos, com Matsakara liderando, e Arajin, aos poucos, o alcançando. Ambos se tornam grandes amigos e até gravam os nomes um do outro nas palmas das mãos para selar a amizade. Arajin confronta Senya no templo e pede para se fundir com ele. Senya pergunta por que ele mudou de ideia, já que a fusão poderia levá-lo à sua mãe. Mas Arajin responde com raiva que não vai morrer tão cedo, pois ainda precisa fazer Matakara despertar. E Aiko assiste ao final de um drama, e quando o personagem principal morre, ela corre para o quarto de Arajin, buscando um apoio emocional. Mas, não o encontrando lá, ela logo pensa que ele está em uma festa do pijama com alguma garota. Dois garotos caminham e notam o céu ficando cinza-sangue, dizendo que a coisa está feia. De repente, vem Matakara de joelhos no meio de uma transformação, e fogem dele, enquanto Ichiya assume o controle total do corpo de Matsakara. Kamau tenta sem sucesso enfaixar Kakeru, que lhe diz que seus ferimentos foram causados por uns bandidos, mas que não foi nada demais. Enquanto ele pergunta sobre Matakara, Ao e seus amigos vão à casa de Arajin, achando que ele pode saber algo, mas descobrem por Yataka que ele está bem, e até melhor. Enquanto ela lhes diz que ele foi pra uma batalha de ginástica de quarto, daquelas que só acontecem uma vez na vida, Mahoro oferece alguns kebabs ao irmão, que ainda não acordou no hospital. Ela sai por um tempo e ouve as enfermeiras falando sobre um gorila que foi internado. Quando Ken e Marito são mantidos juntos na mesma sala, Ken começa a se exercitar, mesmo com as amarras de contenção. Mahoro chama seu nome, e Marito, ao ouvir, acorda do coma. Aurigene e Matakara se encontram fora do templo. Senya diz a Aurigene que Ichiya assumiu Matakara por completo e que não é mais ele. Aurigene lida com o nervosismo, o que o faz emitir muitos ruídos desconfortáveis enquanto entrega o controle de seu corpo a Senya. Senya assume o controle, e Ichiya se prepara para a luta, parecendo que são Senya e Ichiya que se enfrentam, e não Aurigene e Matakara. Ichiya ataca Senya com uma saraivada de chutes, que Senya desvia para contra-atacar com socos. Mas Ichiya consegue desviar e chuta Senya, tirando-lhe o fôlego. Senya e Ichiya continuam a luta, atacando-se mutuamente, com Ichiya lentamente ganhando a vantagem, e Senya retoma sua posição inferior. Isso irrita Ichiya ainda mais, que pensa que Senya está se contendo, como antes, e até diz que sabia que Senya tinha medo de superá-lo, e que estava desapontado por não conseguir fazer Senya lutar a sério. Senya lhe diz que o admirava, então não havia como vencê-lo ou superá-lo, e pergunta por que Ichiya arriscou a vida para lutar. Ichiya responde que estava doente, se desconectando da realidade, e decidiu que gostaria de morrer pelas mãos de Senya. Mas como isso não aconteceu, eles precisam lutar agora. Senya hesita, pensando que não pode vencer, o que faz Aurigene dizer-lhe para lutar. Após um discurso motivacional, Senya decide lutar com todo o seu poder e ataca Ichiya, que fica feliz por Senya estar, enfim, completamente sério. Ambos lutam, e Senya agora ganha a vantagem ao golpear Ichiya, deixando uma marca em seu corpo. Isso só faz Ichiya se esforçar mais, mas Senya mantém a vantagem e finalmente consegue derrotar Ichiya nocauteando-o. Ichiya aceita a derrota, dizendo que está feliz por ter lutado contra uma pessoa verdadeiramente autêntica. Assim que ele diz isso, Matakara de repente assume o controle e absorve Ichiya, dizendo que agora sim ele vai derrotar Aurigene. E então ele começa a chutar Aurigene, que já está completamente exausto. Aurigene se pergunta se vai morrer agora, mas então se lembra de todos os seus amigos e família, e finalmente de Mukoro, o que o faz determinar que não vai morrer virgem. E então, ele acorda para lutar contra Matsakara. Kakeru e Komayo também deixam o templo enquanto Nagare, Ito e os outros estão por lá. Senya avisa Arajin que Matsakara está muito poderoso após absorver Ichiya. Arajin tenta desviar dos golpes, mas acaba sendo espancado por ele. Ele pergunta a Matsakara por que ele precisa ser o mais forte. Matsakara responde que se for o mais forte, seu lado fraco não precisará de mais ninguém. Isso faz Arajin perceber que Matsakara tem medo de ficar sozinho, e sempre teve, desde que eram crianças.
Ele também percebe que tem fugido de Matakara, o que lhe dá a determinação de se manter firme e parar de fugir de si mesmo e de Matakara. Matakara chuta Origine, mas Origine recebe o golpe de frente, sem recuar, e então desfere um soco poderoso em Matakara, nocauteando o monstro que ele se tornou e salvando o amigo que ele conhece. Isso faz de Arajin um verdadeiro autêntico, o que até Senya reconhece, dizendo a Arajin como ele o ajudou a entender o que é ser um verdadeiro autêntico. Quando Matakara acorda, Arajin lhe diz que não estará mais abraçando o vazio, enquanto todos os amigos chamam seu nome e se aproximam. E Arajin, então, carimba a mão de Matakara com seu próprio sangue. Enquanto Arajin acorda, ele pensa em como vai deixar Mahoru de joelhos antes de ir para a praia e refletir sobre cantar seu último adeus.